Como Istambul parecia logo após a grandiosa celebração de inauguração em 330 d.C., já tentamos imaginar o que um viajante do tempo teria visto em Istambul durante o tempo de Justiniano e Pelisários, e também tentamos imaginar como a cidade parecia quando ainda era chamada de Bizâncio. Então, antes do imperador Constantino torná-la sua nova capital do Império Romano, mas agora vamos voltar no tempo e tentar imaginar o que você teria visto na Istambul de 330 d.C., quando a cidade ainda tinha uma aparência surpreendentemente pagã. Istambul é uma cidade que exerce uma imensa fascinação para muitas pessoas. Porque, como Roma antes dela, foi a capital do Império Romano por muito tempo, e também como Roma durante todo esse tempo, mudou dramaticamente ao longo de sua história. Já falamos extensivamente sobre como a cidade deve ter aparecido antes de Constantino torná-la sua nova capital, então desde seus primeiros séculos como um assentamento trácio até a cidade grega de Bizâncio e ao Bizâncio romano. Naquela época, a cidade tinha uma aparência muito pagã, com muitos templos greco-romanos, adornando a Acrópole, que estava situada onde se encontra hoje o Palácio Topkapi. Nos tempos romanos, a cidade cresceu primeiro até a Muralha Severana, que foi construída por Septímio Severo, depois que Bizâncio sofreu danos bastante pesados nas guerras civis, após a morte de Cômodo. Mas há evidências de que por volta de 300 d.C., a cidade já havia crescido além da Muralha Severana, mas quanto, nós não sabemos. Podemos supor que foi assim que Constantino encontrou a cidade quando escolheu torná-la sua nova residência principal em 324 d.C. Era uma cidade romana por completo, com muitos templos pagãos, teatros e anfiteatros, com um fórum imperial que mais tarde viria a ser conhecido como Augustaion, com um grande estádio para corridas de carruagens e, claro, muitos edifícios cívicos. É difícil reconstruir quantos habitantes a Bizâncio daquela época tinha, mas era uma área muito menor em comparação com a cidade posterior. Portanto, 100.000 habitantes pode ser visto como um número razoável. Segundo a lenda, Constantino fundou a cidade após um sonho em que a localização de seu novo assento imperial foi revelada a ele por um ser angelical. Claro, podemos ter certeza de que, como muitas outras revelações sagradas que Constantino supostamente teve, esta também foi criada póstumamente por seus escritores cristãos, sendo Eusébio o primeiro e mais importante entre eles. Na realidade, ele provavelmente escolheu Istambul, porque Roma ainda oferecia muita resistência ao seu endosso da religião cristã, e os senadores muito pagãos de Roma não estavam muito interessados em ter muitas igrejas construídas por toda a cidade. Mas Istambul seria uma cidade que ele poderia moldar de acordo com seus desejos e que se tornaria uma nova capital cristã. Além disso, a cidade estava perfeitamente situada mais próxima das províncias orientais e da Irã, e também cercada por água em 3/4. Assim, ela poderia ser transformada em uma fortaleza inexpugnável. Além disso, o comércio de ida e volta do Mar Negro geraria muita receita, tornando a cidade muito rica no processo. E por favor, curta este vídeo e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E por favor, considere também apoiar nosso trabalho no Patreon ou através da associação ao YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. O YouTube não é realmente generoso com um tópico tão nichado sobre o final do Império Romano, e a receita de anúncios dos vídeos é realmente baixa. Então, para ser sustentável a longo prazo, eu realmente preciso do seu apoio financeiro via Patreon ou associação ao YouTube, por mais que me desculpe dizer isso. E eu gostaria de agradecer ao nosso novo membro, César Konrad Czarnomski, por apoiar este canal de maneira tão generosa. Muito obrigado, Konrad, pelo seu generoso apoio. E claro, gostaria de agradecer a todos que apoiam este canal de qualquer forma. Gratias tibiago amici. Então foi em 324 d.C. que Constantino ordenou o trabalho de expandir grandemente a cidade de Bizâncio e torná-la sua nova Roma Nova. No entanto,
não manteria esse nome por muito tempo, pois rapidamente passaria a ser conhecida como Istambul, a cidade de Constantino. Por 6 anos, um extenso trabalho foi realizado e a antiga Bizâncio foi grandemente expandida para o oeste. Muitas ruas e edifícios surgiram, aumentando significativamente a área da cidade. Embora, para ser justo, não se saiba exatamente quão grande era a cidade severana, e como eu disse antes, há indícios de que mesmo durante aquele tempo a cidade já havia crescido além das muralhas de Septímio Severo. Mas ainda assim, foi um esforço gigantesco para um período de tempo tão curto. Muitos pedreiros, arquitetos, artistas, construtores e uma grande força de trabalho de todo o império vieram para Istambul para ajudar nesta enorme empreitada. Mas Constantino, sendo Constantino, é claro, também saqueou a velha Roma e várias outras cidades de estátuas e outros adornos para embelezar sua nova capital no Bósforo. A lista de novos edifícios é bastante longa, mas há um problema em reconstruir exatamente como Istambul parecia na gigantesca celebração que Constantino realizou em 330 d.C., quando a cidade seria oficialmente inaugurada como a nova capital. Ou seja, muitos edifícios da Istambul de Constantino foram destruídos nos distúrbios de Nica cerca de 200 anos depois. Portanto, é bastante difícil reconstruir os edifícios ou o estilo arquitetônico, e para isso temos que confiar principalmente em descrições que foram preservadas daquela época. Porque a maioria das estruturas que encontramos hoje são de depois dos distúrbios de Nica, quando muitos dos edifícios foram reconstruídos após esse evento em 532 d.C. Mas uma coisa é certa: a Istambul de Constantino, de 330 d.C., era bastante diferente da Istambul posterior de Justiniano. Imagine possuir uma máquina do tempo e você pudesse viajar de volta para o ano 330 logo após a grande cerimônia de inauguração. O que você teria visto? Você notaria primeiro que a cidade ainda mantinha uma aparência surpreendentemente pagã. Constantino já havia nessa época começado abertamente a favorecer o cristianismo, mas ele não demoliu nenhum dos antigos templos pagãos da cidade, nem os fechou. A cidade tinha uma grande concentração de antigos templos greco-romanos na Acrópole, localizada na primeira colina, onde hoje está localizado o Palácio Topkapi. Naquela época, os templos estavam intactos. Na verdade, por toda a cidade, muitos templos pagãos clássicos ainda estavam de pé, e, portanto, especialmente na área a leste do Muro Severn, a cidade deve ter parecido muito mais pagã. Somente após o tempo de Teodósio, os templos seriam fechados para sempre. E podemos supor que em algum momento do século V, muitos dos antigos templos começariam a desaparecer por serem estragados para material de construção ou convertidos em igrejas. No tempo de Justiniano, os templos na Acrópole já haviam começado a cair em ruínas e gradualmente teriam sido saqueados para material de construção. Mas a Istambul de Constantino parecia muito romana clássica por outros motivos também. O hipódromo, por exemplo, era um circo imperial romano de ponta a ponta, não muito menor que seu grande predecessor, os Circus Maximus em Roma. Estando no meio dele, não se saberia se foi construído no tempo de Augusto ou no tempo de Constantino, tão clássico romano em aparência era aquele edifício. Ele foi adornado na espina com obeliscos e belas estátuas que Constantino havia saqueado de Roma e outras cidades do Império. Infelizmente, não sabemos exatamente como era o complexo do Palácio de Constantino, que estava situado entre o hipódromo e a posterior Hagia Sophia. Só sabemos que Constantino mandou construir um grande complexo de palácios nessa área, que foi, claro, sua residência principal a partir de 330, até sua morte em 337. Seus imperadores sucessores imediatos também residiam nesse palácio. Este edifício certamente magnífico também deve ter parecido em estilo muito mais romano do que o que chamaríamos de bizantino. Infelizmente, ele também foi destruído nos distúrbios de Nica em 532 e posteriormente reconstruído em uma nova forma. Perto do grande palácio estava a Casa do Senado, que também seria incendiada nos distúrbios de Nica. Este era um edifício verdadeiramente clássico de ponta a ponta,
com grandes colunas e estátuas adornando a entrada. A casa do Senado posterior, a Magnaura, tinha uma aparência muito diferente e seria muito mais bizantina em estilo arquitetônico. Diretamente no grande complexo do palácio estava o espaço central, o Augustion. Em seu meio, havia uma grande estátua do deus do sol Hélios. Esta estátua também não estava mais presente no tempo de Justiniano e foi substituída pela coluna de Justiniano. Do Augustion, passaria-se pelo milhão, que era um arco de 4 lados, também conhecido como quadrifonte. Temos uma estrutura assim sobrevivendo em Roma até os dias de hoje no Fórum Boário, a saber, o Arco de Janus. Podemos supor que o milhão era uma estrutura muito semelhante. Passando para o oeste, pela grande rua central da cidade, a Mese, que era colonizada nas laterais com peristilos, onde certamente muitos comerciantes montariam suas lojas, entraríamos então na possivelmente maior obra de Constantino, o Fórum, que leva seu nome. Entraríamos através de um magnífico arco triunfal, de um tipo que provavelmente era semelhante em aparência ao arco de Constantino em Roma. Outro arco semelhante estava no lado oposto. O próprio Fórum era oval, e de todos os lados esse espaço era cercado por peristilos com colunas, e no centro, Constantino ergueu uma grande coluna, sobre a qual colocou uma estátua de si mesmo, na forma do deus Sol Invictus. Então havia a segunda casa do Senado de Istambul também naquele fórum, que era de forma redonda, bastante semelhante em aparência ao Panteão em Roma, embora claro, de estatura um pouco menor. Mas para o oeste, passaríamos por um tetrápilo. Agora para o norte, haveria uma rua que se ramificava, que mais tarde levaria ao grande Ninfeu. Esta estrutura foi construída apenas algumas décadas depois, em 373, e era uma grande fonte de forma semi-arredondada, com muitas belas estátuas colocadas em nichos da forma arredondada. Isso é notável, pois é completamente uma estrutura pagã clássica dedicada às ninfas, e não o que esperaríamos de uma capital cristã. Claro que a cidade também possuía aquedutos, mas como o Ninfeu apenas algumas décadas depois o aqueduto de Valens seria adicionado, então essa estrutura também ainda não existiria no tempo de Constantino. Mas o que existia era a Igreja dos Santos Apóstolos, onde o próprio Constantino foi enterrado. A igreja foi construída sob Constantino, e só podemos imaginar como deve ter sido, a partir de descrições, pinturas e de edifícios posteriores, que se acredita terem sido construídos como cópias da Igreja dos Santos Apóstolos. Podemos supor que certamente um número bastante grande de outras igrejas foi erguido por toda a cidade. Novamente ao sul, perto do Mese, Constantino mandou erguer um templo clássico, a saber, o Capitolium. Este era um templo greco-romano clássico, situado no meio de uma forma retangular, que passou a ser conhecido como o Philadelphion. Aqui novamente uma estrutura surpreendentemente pagã. Para o extremo oeste, então, Constantino ordenou a construção de grandes muros, a fim de transformar a cidade em uma fortaleza inexpugnável, o que de fato se tornaria mais tarde. Um portão dourado seria a principal entrada da cidade. Durante esses tempos, a área a oeste das muralhas ainda não estava urbanizada, então a cidade cresceria novamente mais tarde, até se estender em algumas partes no século V, já tão a oeste quanto as muralhas terrestres de Teodósio, que também foram construídas no início do século V. Podemos, portanto, ficar bastante surpresos ao aprender quão pagã era a aparência da cidade durante o tempo de Constantino e mesmo nas décadas seguintes, até o reinado de Teodósio. Somente após Teodósio, quando o fechamento dos templos pagãos foi ordenado, a cidade gradualmente perderia mais de sua antiga aparência greco-romana. Mas levaria mais de 200 anos até que a cidade parecesse mais com o que chamaríamos de bizantina. Mas no tempo de Constantino, por volta de 330 d.C., Istambul era, apesar de ostentar um número de igrejas recém-construídas de aparência ainda esmagadoramente clássica romana e pagã. Isso é algo que pessoalmente me surpreendeu bastante, e espero que você ache esse fato tão fascinante quanto eu. Em vídeos futuros,
Exploraremos finalmente como Istambul se transformou na Alta e Baixa Idade Média, e como a cidade passaria por uma transformação semelhante à de Roma, porque em 1453, quando a cidade caiu, mal se podia chamar isso de cidade. Ela se transformou em pequenas áreas habitadas, intercaladas por vastos campos de ruínas e pastagens, com apenas pequenas áreas habitadas restantes. Vamos explorar a transformação exatamente como fizemos no caso de Roma em grande detalhe. Se quiser aprender como Istambul parecia no tempo de Justiniano, assista ao vídeo no canto superior direito. Mas se você estiver mais interessado em aprender sobre a transformação de Roma, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias amici e benevalet.